Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro O Poder da Oração, segundo a vontade de Deus, da Stormy Omartian, da editora Thomas Nelson Brasil. Hoje nós estamos entrando no capítulo 7, que é o áudio 7, orando para conhecer Deus como um nome que supre todas as suas necessidades. Algumas semanas antes de ter aquela conversa com Terry sobre o encontro com seu pastor, acordei no meio da noite, reprimindo os soluços e com a respiração ofegante. Sentimentos de uma desesperadora solidão tomaram conta de mim, como o de estar perdida no escuro, como uma criança. E tive a sensação estranha de que alguma presença devastadora, sufocante, semelhante à morte, estava no quarto comigo. Com um sobressalto, me sentei para constatar e, para meu grande alívio, que estava segura na minha própria cama. Graças a Deus, não é real. Chorei enquanto tentava afastar as memórias de um sonho bem familiar. Parte do tormento emocional que senti durante anos, antes de me entregar ao Senhor, eram frequentes pesadelos, tão verdadeiros que, quando eu acordava, levava um tempo para determinar o que era realidade e o que não era. Nesses sonhos assustadores, eu estava em um grande quarto escuro, vazio, que ficava cada vez maior até que eu ficasse sufocada e subjugada a um medo paralisante. O desespero profundo que eu sentia com esses pesadelos se tornou tão intenso que gradualmente era transportado para o dia também. Quando compartilhei esses eventos com Terry, ela me deu o que pareceu na ocasião ser um conselho muito estranho. Quando isso acontecer, ela me instruiu, apenas fale o nome de Jesus repetidas vezes. Isso vai afastar o medo. Só isso? Respondi hesitante, mas ainda disposta a fazer qualquer coisa que ela me dissesse, se fosse ajudar. Nós não tínhamos conversado muito sobre o Senhor antes, de forma que essa sugestão me pareceu muito estranha. Eu não pensei muito sobre a nossa conversa até a vez seguinte, em que acordei de um pesadelo e imediatamente me lembrei do conselho de Terry. Jesus. Eu sussurrei enquanto respirava com dificuldade. Jesus! Clamei mais alto e prendi a respiração por um instante. Jesus! 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 Eu disse muitas vezes como que me agarrasse a vida ao som dessas palavras. Em poucos minutos, o temor foi embora. Exatamente como ela previu. Pensei comigo mesma, espantada, enquanto me virava e voltava a dormir. Essa foi minha primeira experiência com o poder do nome de Jesus. E eu nunca me esqueci dela. Se o seu nome tinha tanto efeito sobre o reino das trevas para alguém que nem sequer estava familiarizado com ele, imagine o poder do nome de Jesus para aqueles que o conhecem e o amam. Um nome para todas as ocasiões. Determinadas garantias e vantagens estão implícitas no simples reconhecimento do nome de Jesus. A Bíblia diz, por exemplo, o nome do Senhor é uma torre forte e os justos correm para ela e estão seguros. Provérbios 18:10. Há uma cobertura de proteção sobre qualquer pessoa que recorra ao nome do Senhor. É por isso que quando eu disse o seu nome várias vezes, não apenas uma repetição irracional, mas um pedido de ajuda a Ele, trouxe o reino de sua vida para proteger a minha. É verdade que naquele momento eu não tinha recebido como Salvador, mas estava sendo atraída para Ele, como as experiências de várias semanas mais tarde provaram. O Senhor tem muitos nomes na Bíblia e cada um exprime um aspecto de sua natureza ou de um de seus atributos. E ao reconhecê-lo por esses nomes, nós o convidamos para ser essas coisas para nós. Por exemplo, Ele é chamado de curador. Quando oramos, Jesus, Tu és o meu curador, associando a fé, faz esse atributo para ter efeito sobre a nossa vida. Uma das razões pelas quais nós não temos a plenitude e a realização e a paz que desejamos é porque não reconhecemos Deus como respostas a todas as nossas necessidades e pensamos, Ele pode ter me dado a vida eterna, mas eu não sei se pode lidar com os meus problemas financeiros. Ou podemos pensar, eu sei que Ele pode me dar um emprego melhor, mas eu não tenho certeza de que pode restaurar esse casamento. Ou, Ele curou minhas costas, mas eu não sei se pode curar a minha depressão. A verdade é que Ele é tudo o que precisamos e temos de nos lembrar disso sempre. Aliás, é bom dizer a si mesmo diariamente, Deus é tudo o que eu preciso, e em seguida dizer que o nome do Senhor que responde à sua necessidade específica naquele momento. Você precisa de esperança? Ele é chamado de esperança,
Ore, Jesus, o Senhor é a minha esperança. Você está fraco? Ele é chamado de nossa força. Ore, Jesus, o Senhor é a minha força. Você precisa de conselho? Ele é chamado de conselheiro. Ore, Jesus, o Senhor é o meu conselheiro. Você se sente oprimido? Ele é chamado de libertador. Está sozinho? Ele é chamado de companheiro e amigo. Também é chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Ele não é um ser distante, frio e sem nenhum interesse por você. Ele é o Emanuel, o Deus que está com você agora mesmo, à medida que você reconhece em sua vida. Eu relacionei 30 nomes bíblicos do Senhor na página seguinte. Leia esta lista, tendo em mente que Deus deseja ser todas essas coisas para você. Sempre que você puder, escolha pelo menos um nome que é aplicável às suas necessidades e, com frequência, agradeça a Deus por ser isso para você. Reconhecer que Ele significa essas coisas é o primeiro passo para que Ele realmente se torne essas coisas em sua vida. E lembre-se de que tudo da personalidade dele é mais forte do que qualquer coisa negativa na sua. Para conhecê-lo melhor, outra boa razão para reconhecer o nome do Senhor é que Jesus diz que se nós o reconhecermos, Ele nos reconhecerá. Existe uma intimidade que cresce à medida que esse reconhecimento é mantido. 30 atributos do Senhor. Ele é o meu restaurador, Salmos 23:3. Ele é o meu auxiliador, João 14:16. Ele é a minha força, Isaías 12:2. Ele é o meu redentor, Isaías 59:20. Ele é a minha esperança, Salmos 71:5. Ele é a minha paciência, Romanos 15:5. Ele é a minha verdade, João 14:16. Ele é o meu lugar de repouso, Jeremias 50:6. Ele é vencedor, João 16:33. Ele é a minha luz, João 8:12. Ele é o poder, 1 Coríntios 1:24. Ele é o pão da vida, João 6:35. Ele é a minha rocha, Salmos 18:2. Ele é o meu refúgio contra a tempestade, Isaías 25:4. Ele é o Pai da eternidade, Isaías 9:6. Ele é o autor da minha fé, Hebreus 12:2. Ele é o meu libertador, Salmos 70:5. Ele é o meu conselheiro, Salmos 16:7. Ele é a minha paz, Efésios 2:14. Ele é o meu galardoador, Hebreus 11:6. Ele é o meu justiceiro, Malaquias 4:2. Ele é o meu escudo, Salmos 33:20. Ele é a sabedoria, 1 Coríntios 1:24. Ele é o meu purificador, Malaquias 3:3. Ele é o meu esconderijo, Salmos 32:7. Ele é a minha sombra contra o calor, Isaías 25:4. Ele é o meu refinador, Malaquias 3:2. Ele é a ressurreição e a vida, João 11:25. Ele é aquele que levanta a minha cabeça, Salmo 3:3. E ele é a fortaleza no dia da angústia, Naum 1:7. Quando a minha mãe me trancou no armário por horas em uma ocasião, eu me senti impotente e com medo. Eles se esqueceram de mim, exclamei para mim mesma. Ninguém se lembra de que estou aqui. Então não foi surpresa o fato de que mais tarde eu ficasse temerosa de que Deus se esquecesse de mim também. Eu me senti como o rei Davi. Ninguém se preocupa comigo, não tem abrigo seguro e ninguém se importa com a minha vida. Salmo 142:4. Às vezes sentimos que ninguém sabe ou se importa com quem realmente somos. Mas Deus sabe e se preocupa. Uma pergunta comum de pessoas que foram abusadas é: onde estava Deus quando o abuso aconteceu? A resposta é que Deus estava onde é convidado. Ele sabia e se importava com o fato de que eu estava trancada naquele armário. No entanto, foi somente anos mais tarde, quando eu o convidei para estar comigo, que ele me libertou e me curou dos efeitos daquela ocorrência. Teria acontecido antes se eu o tivesse recebido e tornado Senhor da minha vida mais cedo. Não importa quem nos abandonou ou desapontou, de uma forma ou de outra no passado, o Senhor sempre estará conosco no tempo presente. A Bíblia diz: ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Salmos 27:10. Essas palavras são particularmente significativas se sua mãe ou seu pai realmente abusaram, decepcionaram ou abandonaram você. O Senhor, porém, nunca irá nos decepcionar ou se esquecer de nós. Jesus disse que quando você conhecer a verdade, você será liberto. Sempre pensei que isso significava conhecer a verdade de uma situação, mas na realidade é conhecer a verdade de Deus em cada situação. E os nossos olhos nunca serão abertos para a sua verdade, até que os nossos corações estejam totalmente abertos para Ele e o reconheçamos como tudo o que precisamos. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Jesus, obrigado, pois o Senhor é Emanuel, Deus conosco.
Eu preciso de você. Mencione as suas necessidades em seguida e identifique qualquer um dos nomes de Deus que se aplique a elas. Por exemplo, o Senhor é o meu vencedor, eu preciso vencer a solidão. Ou o Senhor é a minha paciência, eu preciso de paciência hoje. Agradeço-lhe, Senhor, por estar sempre presente comigo desta forma. Por favor, ajude-me a sentir a tua presença de uma nova maneira hoje. Ferramentas da verdade. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi a ela, e o Senhor é o meu Deus. Zacarias 13, 9. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13, 5. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 124, 8. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, 9. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mateus 10, 32.